ver se eu consigo nesse vídeo ser a ponte para você ler Pedro Páramo. Então eu quero começar esse vídeo falando do que é ler Pedro Páramo, do Juan Rulfo, escritor mexicano. Porque eu achei que a experiência de ler Pedro Páramo, ela é diferente da experiência de ler qualquer livro. Eu me lembrei agora do Tolkien, quando ele fala do que é fantasia, quando ele teoriza sobre a fantasia, em que na fantasia para o Tolkien, a gente pega a nossa realidade e a gente coloca adjetivos e classificações que não estão na nossa realidade. Por exemplo, um cavalo que voa. A fantasia também é chamada de maravilhoso, só que para Pedro Páramo, que esse cara conseguiu fazer aqui, ele vai desconstruir essa teoria de que aquilo que não está na realidade, na nossa realidade que a gente conhece, seria esse maravilhoso, seria essa fantasia. E não, é uma realidade daqui, e eu acho que essa experiência de tirar esses paradigmas da realidade é a melhor coisa que tem nesse livro aqui. Agora sim, né? Ler Pedro Páramo é uma experiência que, na minha opinião, requer um esforço de nós como leitor. O que não quer dizer que o texto do Rulfo, ele não é um texto erudito, de frases invertidas, palavras difíceis, não. A questão de Pedro Páramo é a gente ter essa atenção e talvez aqui pensar em ler de uma outra forma que a gente está acostumado a ler, porque o Rulfo, ele pegou e mudou a estrutura de uma história que a gente está acostumado, porque no final a gente tem uma estrutura de texto diferente e a forma de narrar também diferente. E é por isso que eu quero já colocar aqui uma certa ajuda, uma mediação, um auxílio para você ler Pedro Páramo. Porque eu li Pedro Páramo há uns 4 anos atrás, eu não entendi essa história, eu não entendi nada. Entendi alguma coisa, senão não ia até o fim. Ela é bem fininha, agora não se engane porque ela é bem fininha, mas ela é assim, poucas palavras que dizem muito. E quando eu li há 4 anos atrás, eu terminei porque eu sentia que tinha algo nessa história. Tem uma parte da história que até deu para entender, mas eu sabia que eu não tinha nem, sei lá, 20% do que essa história oferecia. Mas eu guardei o livro porque eu queria reler no futuro, até pegar conhecimentos sobre a história para reler, porque eu sentia que tinha algo de especial nela. Então esse ano, em 2020, estimulada pela Jéssica Matos, que tem um clube de leitura Leia Latinos, e o mexicano aqui, eu me aproximou, assim, me chamou, porque eu pensei assim, olha, eu vou reler, mas eu já sei que eu vou precisar mudar o meu jeito de ler. Então, como eu não acredito tanto em receita de bolo, cada leitor é de uma forma, acho interessante talvez você, antes de ler Pedro Páramo, se conhecer como leitor para saber. É uma história que ela tem uma estrutura de tempo diferente, não de um tempo linear certinho. Ela tem narradores que muitas vezes a gente não sabe quem está narrando. Na parte da teoria chama isso de diversos planos narrativos, e ela também ainda tem essa coisa de romper a barreira do que de personagem vivo e morto. O que acontece é que a gente tem um pouco um mosaico que nós, leitores, vamos ficar juntando as peças. E sim, existe uma história, existem várias histórias, várias vozes de personagens com suas histórias, e que a gente vai construir na nossa cabeça uma narrativa linear. Mas essa narrativa linear, ela não é apresentada dessa forma aqui nesse livro. Vocês assistiram Pulp Fiction? Um filme aquele estrelado pelo John Travolta. Quem assistiu acho que vai se lembrar, né? Pulp Fiction são recortes, e que depois a gente junta tudo e faz o filme na nossa cabeça. Então é esse convite que eu tô convidando você para fazer com o Pedro Páramo.
No enredo a gente vai ter o Juan Preciado, que ele vai a Comala, na primeira frase do livro, para conhecer o pai dele, que é o Pedro Páramo. E ele chega, é um lugar que ele vai porque a mãe dele, no leito de morte, diz para ele ir lá, que é onde ele vai ficar até mais próximo dela, porque ela sente uma memória, uma saudade de um lugar que ela viveu e ela não pôde ficar vivendo mais. E pede para que ele conheça esse pai, que ela não quer nada material dele. Pedro Páramo é um coronel, né? Mas ela não quer dinheiro, ela não quer nada. Ela quer que a única coisa que ela queria que o filho fosse lá buscar seria a sua origem, porque ela e o filho foram esquecidos. E chegando lá, Juan Preciado, ele vai começar a conversar com uma pessoa, com outra, ele de imediato vai para casa de uma senhora, a senhora Edviges, e quando chega na casa lá, ela recebe ele e diz assim: olha, sua mãe me avisou agora há pouco que você estava chegando. E ele vai dizer: peraí, mas a minha mãe morreu tem um tempo. Como é que a senhora sabe que a minha mãe avisou ele? Não sei, falou agora há pouco aqui comigo. Aqui, ó, que você vinha. Enfim, então a gente vai ver essa busca pela origem do Juan Preciado, e a história tem vários personagens que vão ter várias histórias, e realmente essa história tem um protagonismo múltiplo, né, que algumas pessoas falam que ele consegue fazer, mas eu considerei um pouquinho mais as histórias desse livro, o Juan Preciado e do Pedro Páramo. Acho que seriam os dois protagonistas aí. Bem, eu queria citar uma resenha. Eu vou até botar aqui. Todas as referências desse vídeo estão aqui no box de descrições. Eu queria citar um pouco a resenha da Nayara, que a gente terminou mais ou menos de ler Pedro Páramo próximo, e ela postou uma resenha lindíssima no Instagram, em que, pra gente entrar nessa história, a gente um pouco vai se deixando levar. O que me lembra aquela conversa que a gente teve sobre a arte de ler do Émile Faguet, né? A gente tem que se abandonar. Se a gente já tem que se abandonar pelo Émile Faguet e outros livros, Pedro Páramo, a gente tem que abandonar alguns conceitos, né? E se abandonar realmente pra gente entrar na história. Eu escolhi aqui, acho que a gente poderia fazer tantos vídeos de Pedro Páramo, porque o Juan Rulfo, ele tem uma capacidade, quando vocês forem ler, eu acho que a maioria vai perceber isso, que ele escreve pouco e diz muita coisa. Então, quando a gente se depara com um texto desse, dá para fazer aqui vários vídeos. Então eu tive que limitar, eu escolhi um pouco pra gente conversar. O que mais talvez que eu acho essa obra excepcional, incrível, maravilhosa. Vou pegar vários adjetivos, mas eu tenho que me inspirar em Juan Rulfo, que não fala muito. Eu falo muito, tá? Pra não falar. Mas enfim, eu escolho falar dessa tríade que eu acho assim, que é tempo, espaço e vida. E a gente vai dar uma geral nas mulheres da história, porque eu vou falar também do meu personagem preferido rapidinho, e as mulheres da história bem rapidamente, que não tem como também a gente passar por essa história sem nos envolver com a trajetória dessas mulheres aqui. Se a gente fizer aqui um túnel do tempo rapidinho, eu vou referenciar tudo, né? Caso depois vocês queiram assistir, a gente conversou no vídeo sobre a história da sua vida, o conto do Ted Chiang, que a gente conversou sobre essa questão da linguagem, a proposta desse conto, em que a gente tem a nossa linguagem, por exemplo, com letras, né, vindo
esquerda para direita, escrevendo, e o nosso conceito de linguagem está estruturado com o tempo nesse conto do Ted Chiang, e essa vinculação da linguagem com essa estruturação de passado, presente e futuro, em que eu não sei vocês, mas tempo para mim, meu professor foi De Volta para o Futuro, né? De nada, Robert Zemeckis, porque eu aprendi a estrutura de tempo linear. E aí outra referência também que eu acho que me veio quando eu lia Pedro Páramo é Dark, da Netflix, essa série, que também a gente começa a entender a questão de tempo não linear, num sentido de que tempos diferentes podem se sobrepor. Também uma série que eu recomendo. E temos também lá em Vingadores Ultimato, também uma outra questão de realidade temporal diferente. Eu tô falando tudo isso porque talvez, a depender de obras que vocês já tenham ou lido, ou filmes que tenham assistido, sobre essa modelagem de quebrar a estrutura do tempo linear, vai ser muito útil para Pedro Páramo. Existem alguns conceitos de tempo, por exemplo, que eu não conhecia. Olha aí o quadro do Goya. Esse quadro é o Saturno, que devorando o próprio filho. E esse quadro, ele conversa muito com Pedro Páramo, porque esses personagens são devorados pelo tempo. Mas o tempo cronológico, esse tempo linear. O Saturno é o Cronos, na cultura grega, tá? Então eu aprendi que a gente tem, os gregos falam essas três formas de ver o tempo, que seria Cronos, Kairos e Aion. O Cronos é esse tempo que nos devora, o tempo linear. O Kairos seria o tempo oportuno. É pensar o tempo de uma forma de que muitas vezes ele é muito curto, apesar de ser longo, porque é o tempo de agir. Porque se não for naquela hora ou naquele dia, não importa, é aquele tempo que, se não for naquele tempo, não serve mais. E o Aion é um tempo indefinido, é um tempo cíclico das coisas que vão e se repetem. Os orientais têm um pouco essa visão do tempo cíclico na vida. Enquanto a gente vê a vida assim, nasce, depois morre, é uma linha. Você tem quantos anos, não é isso? Então, quem tem 8 anos tá mais na frente do que quem tem 3, não é isso? Linha temporal, é Cronos. E enquanto que, a gente já teve a sensação, por exemplo, de que um ano passou rápido, um dia passa muito devagar. Então experimenta ficar no hospital esperando dando um tempo para uma pessoa para ver quanto tempo dura uma hora. Tá? E essa coisa cíclica de que na vida os orientais têm um pouco isso, você vai e depois a morte não representa o fim, e que depois aquilo que você deixou aqui você vai continuar com seus descendentes, e também naquilo que você deixou de ideias, e aquilo vai de novo e volta. É também algo que a gente pode colocar também para tirar o Cronos, para quando a gente está analisando e lendo o Pedro Páramo. Porque tem uns aspectos interessantes que eu achei assim. Em Pedro Páramo, a morte, ela não termina com a parte física da vida, sabe? E a gente tem também uma morte em vida. Alguém pode morrer vivo? Pode. O que é uma outra forma de perceber o tempo. E outra coisa interessante, o fantasma, sabe o fantasma? Quem morreu? Em que, por exemplo, se a gente tivesse talvez lá numa literatura europeia, no conceito de fantástico, em que o fantasma é aquele que nos dá medo, né? Quem já morreu tá ali, vai dar medo. Aqui não tem isso. É como um livro que eu não li, mas eu quero muito ler, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que o defunto tá contando a história e a gente não acha estranho isso, quer dizer, eu não li, mas todo mundo que lê fala, né? Pedro Páramo é um pouco assim, os mortos e os vivos, será que é importante quem tá morto e quem tá vivo nessa história? Porque talvez o que tenha que ser dito
tem que ser dito, independente de tempo e de vida, se tá morto ou se tá vivo. Depois de quebrar o que a gente entende por tempo e por vida, vamos quebrar também os espaços. Os espaços que a gente demarcou, né? Nossa cultura, assim, também vindo da Europa, em que ocidental, assim, a gente marca, né? O que é Salvador, a gente faz até mapa demarcando esses espaços. Em Pedro Páramo, esses espaços, eles são, de certa forma, confusos. Por quê? Porque Comala... ela me representou assim um lugar muito distante e um lugar que as pessoas não ligam. O lixo. E então eu tava lugar Comala, né? Um lugar, pensa assim numa cidade bem distante do seu estado, né? Vamos pensar aqui em Brasil. Como é que você vê o Nordeste do Brasil? Como é que você vê o Norte? E aquela cidade que não é nem a capital, que tá lá na fronteira, bem distante, aquelas pessoas que ali vivem. Como é que chegam para nós as notícias dessas pessoas? Como é que chegam essas notícias e a gente sabe do dia a dia, o que essas pessoas passam, como é que operam, sentimentos entre elas. Então aqui em Pedro Páramo é tudo muito incerto. A gente vai ver na linguagem do Rufo, que não é difícil a linguagem, né? Mas a gente vai ver pelas palavras que ele escolhe utilizar as frases, em que é tudo... a gente não é para ter certeza de nada. É um ponto de aviso, porque muita gente quando lê livro, eu não tô... o escritor tá muito difuso, eu não quero mais. E perceber que aqui é para ser assim, é para ser tudo incerto, porque essas pessoas não têm certeza de nada, elas não estão no nosso mundo científico, o nosso mundo racional. Como diz a abertura até do Eric Nepomuceno, tradutor, a época é imprecisa, a esperança é desesperançada, mas a gente sente, apesar do Juan Rulfo colocar essa incerteza e também colocar a dureza desse povo, a gente sente também uma certa beleza, uma certa poesia nesse lugar. Vamos de personagens? Meu personagem preferido é Juan Preciado. E olha que eu me identifiquei com as mulheres dessa história. As mulheres são demais, assim, a trajetória delas, mas Juan Preciado, realmente, acho que eu fiquei um pouco com essa coisa da ancestralidade, né, da busca de quem é, porque ele vai movido por uma ilusão. Ele até diz, né, depois que minha mãe morre, né, no começo da história, minha mãe morre e aí quando vem a minha esperança e quando vem a minha ilusão, eu decido encontrar o meu pai, o Pedro Páramo. Então, a trajetória do Juan, aí quem leu a história também vai entender melhor, mas a trajetória, acho que de um personagem assim, que é tantos filhos, né? Essas pessoas que são tantos Juan Preciados, né? São tantos vários desses personagens. Agora vamos para as mulheres. As mulheres, a gente tem assim uma riqueza de personagens, gente. Então tem a Dona Eduviges, merece eu dizer o nome de cada uma, né? Dona Eduviges, a Maria Daiada, elas são irmãs. Posso até tá dando ajuda aqui, tá? Para você. Dolores, que é a mãe do Juan. Damiana, em um determinado momento, Juan Preciado vai dormir na casa dela, né? Ela vai acolher ele. Tem Doroteia, que é um ponto-chave do livro. Ó, tô dando ajudinhas aqui. Doroteia. Tem a Justina e tem a Susana. Susana também tem um papel aqui importante, sem dizer quem é quem, né? O que eu posso dizer assim, que uma coisa muito interessante do Pedro Páramo, que eu chamo a atenção aqui nesse vídeo, é a trajetória delas. A gente vai ver abuso sexual, a gente vai ver mulheres que são apaixonadas. O que acontece quando a mulher ama
um homem que não a ama, trajetórias que envolvem a fé religiosa. Aliás, a fé religiosa passa por todos os personagens de Pedro Páramo, porque essa região, né, a gente tem um cristianismo muito forte. A igreja, aliás, eu chamo a atenção para outro personagem, que esse é homem também, que me chamou muita atenção, que é Padre Renteria, em que, voltando para as mulheres, porque eu confundo, tô bagunçando, né, mas as mulheres, então a gente vai ver a perda de um filho. Gente, que jeito o Juan Rulfo, ele escolhe para contar essa coisa da perda, da maternidade, o estupro, o suicídio. E assim, indo pro Padre Renteria, eu acho um ponto muito importante na história toda, porque a gente vê a questão da igreja nisso tudo, né? É muito comum, se você já leu ou até assistiu, porque teve muita novela, os romances do Jorge Amado, por exemplo, romances que falam de coronelismo nesses locais. O Érico Veríssimo faz isso também no Tempo e o Vento, especialmente no primeiro volume do Continente, em que a gente vai ver a igreja ali refém por causa do dinheiro, né, desses homens, totalmente antagônico, porque vendendo a bênção, e essa população também tão carente que entra nessa fé, nesses dogmas, né, e que precisam tanto disso também. Sem isso, eu não sei se não seria pior. Então a gente fica sempre com essas histórias, a gente sente um diálogo e uma interconexão do México aqui com esses romances que se passam, por exemplo, aqui na Bahia, né? É muito por aí. E a culpa que vem muito por conta da religião desses personagens, ou não, mas todos eles praticamente têm a religiosidade muito forte, né? Então eles carregam a culpa do que eles fazem. Principalmente o Padre Renteria, que entra nesse jogo de favorecer esses homens. Também não sei se ele teria outra opção, sabe? A sistemática colonizadora foi assim com a gente, né? Para esse lado da América Latina foi assim. E como diz a professora Laura, que tem um vídeo que eu vou deixar aqui também no box, Pedro Páramo, eu concordo com ela, né? Pedro Páramo, a gente vive um paradoxo, porque é o paradoxo de uma história tão local, em que ao mesmo tempo é tão universal. Ela não é demagógica, porque ela não é panfletária, a gente não lê aquela coisa assim, eu quero que você pense assim, mas ao mesmo tempo ela tem um engajamento político. Tem um determinado momento que a gente vai ver essa questão de revolução, dessa coisa de trabalhadores querendo melhores condições. Então ela consegue ser coisas diferentes ao mesmo tempo. E então é isso, a gente, ao mesmo tempo que tem essas coisas difusas, a gente se sente perdido, às vezes a gente ao mesmo tempo se sente fascinado, né? Então não é assim? Ecos, não é assim que as notícias desses locais chegam pra gente, como ecos? Será que são certinhos, são concretos essas notícias? Do todo realmente, do que eles vivem? Então, acho que é isso. O não lugar, aproveitando o não lugar, eu quero falar que sim, vamos continuar conversando sobre Pedro Páramo, mas com outros livros, porque eu ainda quero, a gente vai conversar sobre esse não lugar, esse não estar em nenhuma categoria em um vídeo mais pra frente. Eu aguardo vocês, porque vamos conversar sobre o que? Heterotopia. Mais pra frente, tá? Tem outros vídeos aí no canal que vão acontecer, mas mais pra frente a gente conversa também. Não tem como esgotar Pedro Páramo em um vídeo só, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.